O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional diversas gratificações salariais para os funcionários da Câmara de Ribeirão. A decisão também tem efeito sobre incorporações pagas aos servidores da Prefeitura. Os supersalários pagos aos servidores da Câmara de Ribeirão Preto devem ser interrompidos de forma imediata. Essa é a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao considerar inconstitucionais 3 leis municipais, de 76, 87 e 2012, que permitiam gratificações incorporadas aos vencimentos dos funcionários. Os que exerciam cargos em comissão no passado, ao serem efetivados por meio de concursos, muitas vezes em cargos de baixa qualificação, como motoristas e porteiros, carregavam upgrades do contra-cheque antigo. São medidas que violam os princípios da moralidade e da razoabilidade. Porque não é justo que um servidor que comece ganhando um salário efetivo de R$ 1.800 termine nos dias atuais ganhando mais de R$ 20.000 através das incorporações ilegais. Então, nós vemos que o Tribunal de Justiça mostrou para a sociedade que deve se acreditar no Poder Judiciário e, acreditando no Poder Judiciário, esses princípios constitucionais previstos, inclusive, no artigo 37 da Constituição, principalmente o princípio da moralidade, que tanto se fala nos dias atuais, ele será respeitado através do respeitável Poder Judiciário paulista. Os desembargadores acataram os argumentos da Procuradoria-Geral de Justiça, que moveu a ação após uma manifestação do Grupo de Apoio Especial ao Crime Organizado. De acordo com o GAECO, a legislação permitia até 3 diferentes tipos de gratificações nos salários dos servidores, além do RTI, a remuneração por tempo integral, o que caracterizava, segundo os promotores, pagamento acima do teto permitido. Esse economista aponta que a interrupção dos pagamentos corrige injustiças. Então, reduz despesa na Câmara, reduz despesa na Prefeitura, na administração direta e, consequentemente, são recursos que podem ser alocados em outras áreas. E a gente sabe que, em termos de setor público, a arrecadação nunca é suficiente para todas as demandas. Então, nesse caso, reduzindo despesa, o que nós temos, mais dinheiro para ser direcionado ao cidadão, que é o elemento que tem que ser o centro do processo de gestão pública. A decisão também tem efeitos sobre os bônus dados aos funcionários da Prefeitura, principalmente nas funções de chefia e assessoramento. Um relatório do Observatório Social aponta que há mais de 400 servidores do Executivo que ganham mais que o prefeito da cidade. Será que a produtividade justifica a remuneração? Então, uma auditoria, uma implantação de processos que se possa avaliar em termos de produtividade, de colaboração para a gestão do bem público, poderia, inclusive, justificar até um salário maior. Mas hoje nós não temos essa medição. E qualquer proposta que se faça para medir ou para avaliar o desempenho do servidor público, ela não é bem recebida. Então, é preciso que o próprio servidor também trabalhe para, eventualmente, justificar o salário que ele está recebendo. A decisão pode afetar desde funcionários que já se aposentaram até servidores que estão na ativa. A Câmara ainda pode recorrer. Caso a Câmara recorra, inclusive a Câmara não tem departamento jurídico próprio, ela, em tese, estará mostrando para a sociedade que ela pouco pensa no bolso do cidadão e pensa, sim, nos próprios interesses e na própria barriga. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Câmara não se manifestou, já a Prefeitura informou que o documento está em análise. No canal digital da Clube, para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui o Marcos Paulo Candeloro, cientista político. Candeloro, agora até a Justiça entendeu que esses super salários da Câmara de Ribeirão são abusivos. Ou seja, a classe política deve mais do que um pedido de desculpas à população, ao eleitor de Ribeirão Preto. Boa tarde a você. Boa tarde aos da Clube. Com toda certeza, a classe política, como mostrou a própria decisão do tribunal, deve também ressarcir os cofres públicos com essa questão dos supersalários. Houve um dano, um prejuízo de muita profundidade já ali dentro de todo o desenrolar desses anos de supersalários, de gratificações, de bonificações, de cargos que deveriam remunerar
com o ensino médio, de acordo com a qualificação de ensino médio, de acordo com a qualificação de ensino fundamental, e acabaram se transformando em cargos de ensino superior, cargos de confiança, cargos de assessoramento. Então, cabe destacar, houve dano nos cofres públicos, houve dano ao erário que deve ser ressarcido. Candeloro, o problema é que as leis que permitiram esses super salários, elas passaram debaixo dos olhos de toda a cidade, de toda a população. Fica um alerta, então, para quando os moradores não se envolvem em uma discussão? Fico alerta aos moradores que não se envolvem e fico alerta também aos moradores, aos votantes, com relação aos próprios vereadores que dizem fiscalizar. Por que não fiscalizaram? Isso passou debaixo das comissões de transparência, isso passou debaixo do nariz de todos aqueles que se dizem engajados na transparência pública, na divulgação dos dados públicos. Isso, muito tempo depois, foi resgatado com muita competência pelo jornalismo da Clube, por outros jornalistas, mas olha quanto tempo faz que esses super salários são pagos livremente por gestões sucessivas. Então, cabe destacar que são aqueles que deveriam fiscalizar o executivo de maneira mordaz, de maneira eficaz, são incapazes de se fiscalizar, de fiscalizar o vizinho, a própria casa. Então, quando questionamos a classe política, quando queremos olhar para Brasília, para São Paulo, não conseguimos sequer olhar para Ribeirão Preto, não conseguimos sequer olhar para o nosso próprio quintal, não conseguimos fiscalizar a própria Câmara de Ribeirão Preto. Então, é preocupante, é preocupante. Candeloro, a cada vez que essa história vem ao ar, a TV Clube, o Jornal da Clube vem acompanhando, aí a gente se impressiona, né? Quando a gente olha, até que no estúdio o pessoal ficou impressionado. O cidadão é contratado para ganhar 3 e ganha 24 mil reais. Olha a diferença de valor. Isso é uma troca de favor quando se aprova um projeto desse numa Câmara para ter um super salário desse lá no futuro. Isso pode ser troca de favor político também? É claramente uma troca de favor político. É aquilo que Raimundo Faoro, grande sociólogo, já caracterizou como o patrimonialismo, tá, André? Ela é uma questão meramente política, até porque, e aqui não citarei nomes, mas a gente tem grandes caciques, parentes, ou ex-parentes, no caso, né, envolvidos nessas questões. Então, para ganhar silêncio, para ganhar apoio, ou então para simplesmente que não se coloquem no caminho de outras gestões, a gente tem esses projetos passados na calada da noite, com pedidos de urgência, com compra de silêncio, com cargos importantes em comissões, para que haja ali a colocação desses cargos com a aprovação desses indivíduos nesses concursos que são criados num espaço curto de tempo. Esses concursos são pouco divulgados para que não haja uma concorrência muito alta. Logo, são concursos também que demandam um nível de qualificação muito baixo, ou seja, tornam-se fáceis de se passar. E aí, portanto, não há um questionamento muito grande com relação ao processo seletivo. Passou, está aprovado, de repente, o indivíduo tem uma qualificação muito boa, horas. Quem vai questionar uma advogada que passou no concurso de porteiro e, de repente, mostra um serviço muito bom e vai se tornar uma assessoria jurídica? Entende? É um processo que, teoricamente, parece natural, mas as relações dela com o outro político, de repente, tornam-se muito convenientes. Então, é o brasileiro jogando o jogo do patrimonialismo, é o brasileiro jogando o jogo do fácil, da facilidade, de uma mão lava a outra. Isso gerou um dano gigantesco aos cofres públicos de Ribeirão Preto, e como já foi dito ao longo de toda a reportagem. E aí,
como fica o cidadão? Como fica o cidadão que foi lesado? Um outro ex-presidente da Câmara costumava falar, nunca se economizou tanto, mas debaixo do nariz dele se passava tudo isso e ninguém falou nada. Marcos Paulo Candeloro, cientista político, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença por aqui. Ótimo fim de semana para você. Igualmente, obrigado a todos os amigos da Clube.